E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar da convecção térmica e, na sequência, a lei de Newton para o resfriamento dos corpos. A convecção térmica é um processo de transferência de energia térmica que ocorre nos fluidos. Essa transferência de energia se dá através do movimento molecular aleatório e por conta do movimento macroscópico do fluido, gerando as chamadas correntes de convecção. Quando aquecemos certa porção de um fluido, ele expande, ou seja, o volume dessa porção aumenta. Consequentemente, a massa específica diminui. Logo, essa porção do fluido que foi aquecida sobe, cedendo seu lugar para uma porção do fluido mais fria e, portanto, com maior massa específica que desce para ocupar o seu lugar, gerando, eu reforço, as correntes de convecção. No nosso cotidiano, temos as correntes marítimas, a circulação de água quente em um sistema de aquecimento central, o uso do ar-condicionado, o uso do aquecedor de ar, como exemplos que envolvem correntes de convecção. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, os líquidos são péssimos condutores de energia térmica. No entanto, transferem energia térmica através do processo calor por convecção térmica. Como exemplo, eu posso citar o aquecimento da água no interior de uma panela. Ao receber energia, essa porção de água fica mais aquecida. Consequentemente, ela expande, o volume aumenta e ela se torna menos densa. A massa específica diminui. E com isso, a água quente sobe, cedendo seu lugar para a água fria e, portanto, mais densa que desce para ocupar o seu lugar, gerando, eu reforço, correntes convectivas no interior do recipiente. Agora, os gases são os melhores isolantes térmicos. Como exemplo, eu posso citar o ar atmosférico. Não é à toa que em um dia frio você utiliza cobertores para isolar termicamente o seu corpo, pois as camadas de ar que se formam entre as camadas dos tecidos que compõem o seu cobertor dificultam a troca de energia térmica por convecção. Vamos agora tratar da lei de Newton para o resfriamento dos corpos. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, tratando agora da lei de Newton para o resfriamento dos corpos, ela é pautada nas seguintes hipóteses. Primeiro, o corpo se resfria durante a transferência de energia térmica através da convecção térmica dele para o ambiente que o circunda. Segundo, a temperatura na superfície do corpo é a mesma em todos os pontos e ela varia com o tempo t, conforme eu ilustro no quadro. Terceiro, a temperatura do ambiente que circunda o corpo, do meio que circunda o corpo, representada desta forma, permanece constante. E por último, a taxa de variação da temperatura da superfície do corpo com o passar do tempo t é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre a temperatura da superfície do corpo e a temperatura do meio que o circunda. Analisando essa expressão, sabendo que a temperatura na superfície do corpo é maior que a temperatura do meio que o circunda, e sabendo que K é uma constante que depende da constituição química do corpo, vemos que a taxa de variação da temperatura da superfície do corpo com o passar do tempo é menor do que zero, como deve ser, pois, com o passar do tempo, o corpo se resfria. Muito bem. Se você quiser agora calcular a quantidade de energia térmica transferida do corpo para o fluido que o circunda através da convecção térmica em certo intervalo de tempo, basta recorrer à seguinte expressão. A taxa de transferência de energia térmica através da convecção térmica por unidade de tempo é igual a menos H vezes A, que multiplica T, menos T infinito. E agora eu reforço.
T representa a temperatura da superfície do corpo, a mesma em todos os pontos, temperatura que varia com o tempo T, conforme eu ilustro nessa expressão. T infinito representa a temperatura do fluido que circunda o corpo, temperatura que permanece constante. A é a área da superfície lateral do corpo. E H é chamado de coeficiente de transferência de energia. H é o coeficiente de transferência de energia por convecção térmica. H depende do fluido que escoa, depende da forma como esse escoamento é realizado e ainda depende da geometria do corpo. Muito bem? A sua unidade no sistema internacional é a seguinte: se você isolar H, você vai obter que H é dado em joule por segundo, ou seja, watt por metro ao quadrado Kelvin. Muito bem? Então observe no quadro as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Note que o sinal de menos representa o fato da energia térmica ser transferida por unidade de tempo no sentido oposto ao do crescimento da temperatura. Vamos agora, para finalizar o vídeo, resolver um exercício relacionado ao tema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, considere, portanto, a seguinte situação. Imagine que você assou um bolo na sua casa, assou uma torta na sua casa. Ao retirá-la do forno, no instante T0 igual a 0, você mede a temperatura da torta e nota que ela vale 180 graus Celsius e que depois de 3 minutos a temperatura da torta cai para 60 graus Celsius. Utilizando um termômetro, você nota que a temperatura do ar atmosférico, o ambiente que circunda a torta, vale 30 graus Celsius e essa temperatura permanece constante. Vamos utilizar agora a lei de Newton para o resfriamento dos corpos para obter como a temperatura da torta varia com o passar do tempo. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão dtzinho, ou seja, a taxa de variação da temperatura da torta com o tempo T é igual a menos K, que multiplica T menos a temperatura do ambiente. Não se esqueça que a temperatura da torta varia com o passar do tempo. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter dt sobre T menos a temperatura do ambiente, e isso é igual a menos K dt. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade, do lado esquerdo e do lado direito. Recorrendo agora do lado esquerdo à regra da substituição, eu vou admitir que ômega é igual a T, que varia com o tempo Tzinho, menos a temperatura do ambiente. Consequentemente, dômega é igual à derivada dessa expressão em relação à temperatura T, e portanto 1 vezes dt. Muito bem? Logo, do lado esquerdo, nós vamos obter a integral de dômega sobre ômega. E isso é igual a menos K, uma constante, portanto sai da integração, vezes T. Muito bem? Então, menos K vezes T, mais uma constante de integração C. Agora, do lado esquerdo, a integral de 1 sobre ômega em relação a ômega é o ln de ômega, portanto, o ln do módulo de t menos t infinito, isso é igual a menos kt mais a constante de integração C. Como a temperatura da torta é maior que a temperatura do ambiente, nós vamos obter que T menos a temperatura do ambiente é igual a exponencial de menos kt mais C.
Sendo assim, T menos a temperatura do ambiente é igual a exponencial de menos kT vezes a exponencial da constante C. Essa exponencial eu vou chamar de constante C2. Logo, eu posso escrever que a temperatura T em função do tempo T é igual à temperatura do ambiente mais uma constante C2 vezes a exponencial de menos kT. Agora, vamos recorrer a esses dados para obter a função específica de como a temperatura varia com o passar do tempo. Perceba o seguinte, no instante T igual a 0, a temperatura da torta vale 180 graus Celsius. Logo, substituindo nessa expressão, nós temos que 180 é igual à temperatura do ambiente, 30 graus Celsius, mais C2 que multiplica a exponencial de 0, que é 1. Portanto, C2 é igual a 150 graus Celsius. Logo, vemos que a temperatura em função do tempo T é igual à temperatura do ambiente, 30 graus Celsius, mais C2, 150 graus Celsius, vezes a exponencial de menos kT. Observe no quadro até aqui a expressão obtida e todo o cálculo realizado. Vamos agora em busca de K. Para fazer isso, eu vou recorrer a esses dados. Perceba o seguinte, substituindo T por 3 minutos, a temperatura da torta vale 60 graus Celsius. Então já vou levar essas informações na expressão. Logo, nós temos que 60 graus Celsius é igual a 30 graus Celsius, mais aqui nós temos 150, que multiplica a exponencial de menos K vezes 3. Muito bem? 60 menos 30, 30. Então vai ficar 30 sobre 150, ou seja, 1/5. 1/5 é igual a exponencial de menos 3K. Logo, eu posso escrever que 1/5 é igual a 1 sobre a exponencial de 3K. Consequentemente, a exponencial de 3K é igual a 5. Aplicando o ln em ambos os membros da igualdade, o ln da exponencial de 3K, simplesmente 3K, e isso é igual ao ln de 5. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que K é aproximadamente igual a 1,61 dividido por 3, consequentemente K é igual a 0,54. Muito bem. Perceba que a exponencial de menos kT é um fator adimensional. Portanto, se T tem unidade de minuto, K é dado em minuto elevado a menos 1. Muito bem. Levando, portanto, este resultado na expressão de como a temperatura da torta varia com o passar do tempo Tzinho, nós vamos obter 30 mais 150, que multiplica a exponencial de 0,54 vezes o tempo T. Muito bem? Analisando essa expressão, vemos que a temperatura diminui com o passar do tempo, pois, à medida que o tempo passa, este fator, jogando ele para o denominador, nós temos 150 sobre a exponencial de 0,54t. À medida que o tempo passa, essa exponencial cresce. Consequentemente, esse número diminui, diminuindo a soma e, portanto, diminuindo a temperatura da torta, conforme era de se esperar. Note ainda que,
Quando o tempo t, o instante t, é igual a 0, a exponencial de 0 é igual a 1 e, portanto, 150 mais 30 nos fornece 180 graus, como deve ser. Nós podemos ainda realizar uma construção gráfica, um esboço do gráfico de como a temperatura da torta varia com o passar do tempo. Então vamos construir esse gráfico de forma qualitativa. Então, no eixo vertical, eu vou colocar a temperatura medida em graus Celsius. E aqui nós temos o tempo t medido em minutos. No instante t igual a 0, nós temos justamente 180 graus Celsius. Muito bem. A partir daí, a temperatura diminui de acordo com a exponencial. Muito bem. De forma que, quando o tempo t for suficientemente grande, a temperatura da torta se iguala à temperatura do ar atmosférico que a circunda, ou seja, 30 graus Celsius. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.